Olá pessoal, para quem for assistir de dia, bom dia, à tarde, para quem for assistir, boa tarde, para quem for assistir à noite, boa noite. Visto que agora vocês podem assistir a aula no horário que vocês quiserem, não precisa ser necessariamente no horário da aula, e fica para sempre ali no meu canal do YouTube, ou até quando eu cansar, chego lá e retiro. Bom, de qualquer maneira, vou continuar a aula de ontem. Eu lembro que ontem eu deixei uma atividade para vocês fazerem. Eu pedi para... Lembra que, vamos recapitular. Eu parti desse diagrama de blocos, que é a configuração básica de um sistema de controle, mas é um sistema de controle que eu considero que distúrbios podem entrar no sistema. E que eu considero também que o sensor na realimentação pode provocar algum erro de medida. O erro de medida causado pelo sensor chamei de N de S. E o distúrbio externo eu chamei de D de S. Lembra que ontem eu chamei K de S em cascata com G de S? Chamei de L de S. L de S, que é igual a K de S vezes G de S. Depois eu obtive a saída total do sistema, visto que esse sistema tem uma saída com 3 parcelas. A parcela da saída devido ao set point R de S, a parcela da saída devido ao distúrbio e a parcela da saída devido ao erro de medida. E eu reescrevi a saída aqui, nesta primeira equação. Y de S igual a T de S, R de S mais S de S, D de S menos T de S, N de S. Lembram que ontem eu falei também que T de S e S de S têm nomes próprios. S de S é denominada função sensibilidade e T de S é denominada função sensibilidade complementar. E eu provei que se você somar a função sensibilidade S de S com a função sensibilidade complementar T de S, o resultado é igual a, no máximo, 1. Portanto, S de S mais T de S é igual a 1. Coloquei na aula anterior. Muito bem. Para vocês relembrarem, está escrito na aula passada, T de S é o L de S sobre 1 mais L de S. E o S de S é 1 sobre 1 mais L de S. Isso está escrito na aula passada, só estou relembrando para vocês aí. Eu pedi uma atividade ontem para vocês. Eu pedi para vocês deduzirem matematicamente a parcela da saída devido ao set point, a parcela da saída devido ao distúrbio e a parcela da saída devido ao erro de medida. Porque eu coloquei direto na lousa. Eu pedi para vocês deduzirem. E reforço, deduzam, por favor, essas 3 parcelas. Voltando para a aula de hoje, vamos colocar essa saída Y de S, ou vamos colocar o sistema no domínio da frequência. Para tanto, vocês aprenderem controle 2, você substitui o S por J ômega. Quando você coloca o sistema no domínio da frequência, o que significa você inserir na entrada dele um sinal senoidal de frequência ômega, prova-se matematicamente que o S fica igual a J ômega. Então eu vou substituir o S por J ômega, o S de Laplace eu vou substituir por J ômega, porque eu vou supor que o sistema estará a partir de agora no domínio da frequência. Abre parênteses, nós vamos trabalhar em sistemas de controle robusto com o sistema no domínio da frequência. Então vamos lá, está aqui o Y de S com S igual a J ômega. Eu estou supondo que agora o sistema está no domínio da frequência. Só substituir o S por J ômega. E também na soma de S de S com T de S igual a 1, substituir o S por J ômega. Pessoal, quando você coloca o sistema no domínio da frequência, você normalmente lembra de 2 gráficos. Porque quando o sistema está no domínio da frequência, ele produz uma resposta em frequência. Então, Y de J ômega é a resposta em frequência desse sistema. Eu posso até escrever aqui
ele produz uma resposta em frequência. Veja, quando se fala em resposta em frequência, dois gráficos devem vir ser inseridos. Você deve lembrar de dois gráficos quando se fala em resposta em frequência. Um gráfico de ganho e um gráfico de defasagem, ou gráfico de fase, como se costuma falar aí. Resumidamente, quando se fala em resposta em frequência, vocês devem lembrar dos diagramas de Bode. Diagramas de Bode são diagramas compostos por dois gráficos, um gráfico de ganho em dB e um gráfico de defasagem em graus, ambos em função da frequência ômega que estará em radianos por segundo. Vocês tiverem isso em controle 2. Então, quando eu coloco o sistema no domínio da frequência, essa função T de J ômega vai ter um ganho, uma magnitude e também vai ter uma fase. A função S de J ômega também vai ter uma magnitude e uma fase. Por isso que eu representei a soma de S com T igual a 1, nesse caso de usar o módulo de S de J ômega, mais o módulo de T de J ômega igual a no máximo 1. Significa, esse módulo significa ganho. Ganho de Bode. Módulo, ganho de S de J ômega, magnitude de S de J ômega somada com a magnitude de T de J ômega tem que dar no máximo 1, para satisfazer a condição que ontem eu te apresentei. Muito bem. Vou fazer uma análise, só falando e olhando para as equações. Depois eu vou fazer a mesma análise escrevendo implicações matemáticas. Vou abrir um parênteses aqui antes. Eu não preciso ficar escrevendo muito na lousa, como eu acho que eu falei ontem. Porque já que eu estou gravando a aula, está sendo falado que eu escreveria formalmente. Mas depois eu vou dar uma atividade para vocês escreverem isso formalmente. De qualquer maneira, vamos analisar a equação y de j ômega. Qual que é o objetivo de um sistema de controle? Que a saída seja igual ao set point em um certo instante t. A parcela de saída devido ao distúrbio, que é esta parcela, e a parcela de saída devido ao erro de medida, que é esta parcela, eu devo rejeitar. Se essa parcela ou esta parcela influenciarem na saída total, eu não vou ter a saída seguindo o set point, que é tudo que eu não quero. O desejo em um sistema de controle é que a saída seja igual ao set point, seja igual ao sinal desejado em um certo instante t. Portanto, a parcela de saída devido ao distúrbio e a parcela de saída devido ao erro de medida só atrapalham a saída de seguir o set point. Portanto, esta parcela e esta parcela, ambas devem ser rejeitadas. Matematicamente falando, anuladas, minimizadas. Então veja, como que você faria a saída y de j ômega ser, vamos dizer no caso bem hipotético, ser igual ao r de j ômega em um certo instante t? Lembrando que o ganho, o módulo, a magnitude dessa função é no máximo 1. E a magnitude dessa função também é no máximo 1. E elas têm um certo equilíbrio. Porque quando a magnitude de t de j ômega for 1, para satisfazer esse equilíbrio, a magnitude de s de j ômega tem que ser 0. Por outro lado, quando a magnitude de S de J ômega for 1, para satisfazer esse equilíbrio, a magnitude de T de J ômega deve ser 0. Tem que manter esse equilíbrio. Então vamos lá. Como é que você faz para que Y de J ômega seja igual a R de J ômega? Basta fazer que o módulo de T de J ômega seja igual a 1. E ao mesmo tempo deve fazer com que
o módulo de S de J ômega seja zero, mas isso já vai acontecer, porque se você garantir que o módulo de T de J ômega é igual a 1, automaticamente, para satisfazer esse equilíbrio, o módulo de S de J ômega vai ser zero. No mesmo instante, você faz com que Y de J ômega seja igual a R de J ômega, e automaticamente você rejeita o distúrbio D de J ômega, visto que o módulo de S de J ômega vai ser zero. Só que tem um problema. Tem um problema aqui. Porque se eu estou supondo que eu conseguir fazer que módulo de T de J ômega seja igual a 1, eu garanto módulo de S de J ômega igual a zero. Então eu faço com que Y seja igual a R e rejeito o distúrbio nessa parcela. Mas tem essa parcela aqui, ó. T de J ômega vezes o erro de medida. Se a magnitude de T de J ômega for igual a 1, então essa parcela não será anulada, correto? Você vai anular só essa. E aí o erro de medida causado pelo sensor vai danificar a minha saída. Tudo que eu não quero. Mas isso, matematicamente falando, como a gente está trabalhando no domínio da frequência, vocês se lembram de gráficos de Bode? Lembra que tem a frequência de corte? Frequências antes da frequência de corte, nós chamamos de baixas frequências. Frequências depois, após a frequência de corte, são chamadas de altas frequências. Basicamente é isso. Então, quando você trabalha no domínio da frequência, você tem a região de baixas frequências e a região de altas frequências. Graças a Deus, o erro de medida causado pelo sensor só tem energia significante em altas frequências. Enquanto o distúrbio e o set point, eles têm energia significante em baixas frequências. Então não há conflitos aqui na equação de Y de J ômega, porque N de J ômega tem energia significativa somente em altas frequências. E o distúrbio e o R de J ômega, ora, eles têm energia significativa em baixas frequências. Então não há problema. Como é que você faz então? Bom, muito bem. Eu faço a magnitude de T de J ômega ser grande, ser alta em baixas frequências. Aí eu consigo, em baixas frequências, onde o distúrbio tem energia mais significativa, anular a influência do distúrbio. O fato de módulo de T de J ômega ter um valor alto em baixas frequências não vai influenciar nessa parcela, porque em baixas frequências o erro de medida causado pelo sensor não tem uma energia significativa. Ok? É assim que funciona. Pois então, eu tenho aqui reescrita novamente a saída do sistema no domínio da frequência, e aqui eu tenho a coluna de baixas frequências e a coluna de altas frequências. Relembrando, o distúrbio tem energia mais significativa em baixas frequências. E é em baixas frequências que nós queremos que Y seja igual a R. E o N de J ômega tem energia mais significativa em altas frequências. Então vamos fazer as devidas considerações. Em baixas frequências, em baixas frequências, o Y de J ômega será igual a R de J ômega. Y de J ômega será igual. Eu poderia colocar aproximadamente. É o que eu vou fazer, tá? Ao invés de falar igual, eu vou colocar aproximadamente. Y de J ômega será aproximadamente igual a R de J ômega se ocorrer C.
Se ocorrer o quê? Se ocorrer o quê? Y de J ômega será aproximadamente igual a R de J ômega se a magnitude de T de J ômega for aproximadamente igual a 1. Mas, se módulo de T de J ômega for aproximadamente igual a 1, módulo de S de J ômega será aproximadamente igual a 0. Também em baixas frequências, porque o distúrbio tem energia significativa em baixas frequências. Isso implica que módulo de S de J ômega é aproximadamente igual a 0, o que implica rejeição de D de J ômega. Rejeição de D de J ômega. Por quê? Porque se módulo de S de J ômega for próximo de 0, essa parcela em baixas frequências será praticamente 0. Anulei o efeito do distúrbio. Meu sistema rejeitou o distúrbio. Então ele já tem uma certa robustez. Ele consegue manter a saída em baixas frequências, independente do distúrbio que entra, porque ele rejeita. Afinal, o módulo de S de J ômega é próximo de 0. Agora, em altas frequências, o módulo de T de J ômega tem que ser próximo de 0, para eu anular a parcela da saída referente ao erro de medida, porque em altas frequências, o erro de medida é que tem energia mais significativa. Então, em altas frequências, para rejeitar M de J ômega, implica em fazer um módulo de T de J ômega aproximadamente igual a 0. Lembrando que a soma do módulo de T de J ômega com o módulo de S de J ômega tem que dar no máximo 1. Esse 1 é a magnitude, que em dB seria 0 dB. Muito bem. Para finalizar a aula de hoje, e eu aproveito para deixar uma atividade para vocês. Não basta, pessoal, não basta você fazer com que Y siga o R em baixas frequências e rejeite os distúrbios em baixas frequências e rejeite o erro de medida causado pelo sensor em altas frequências, se você não limitar o U de S. Lembra que ontem eu falei que U de S nós chamamos de esforço de controle? O esforço de controle, que é o sinal que sai do controlador K de S, vai direto para a planta. E a planta, qualquer planta, tem limitações. Então, vamos pensar num caso prático. Você consegue, simulando no computador, fazer com que a saída siga o set point em baixas frequências e o distúrbio seja rejeitado em baixas frequências, onde ele tem energia mais significativa, e o erro de medida causado pelo sensor seja rejeitado em altas frequências, porque ele tem uma energia mais significativa em altas frequências. Mas a que custo? A que valor máximo do esforço de controle? Então você tem que observar isso. O esforço de controle também é um limitador. O fato de você garantir robustez, fazendo com que Y siga o set point, rejeitando o distúrbio e rejeitando o erro de medida, a qual custo? A qual custo? Qual o pico máximo, o valor máximo do esforço de controle que está te garantindo isto? Está te garantindo isto. Se você estiver num ambiente de simulação e não colocar o bloquinho de saturação lá do Simulink, qualquer esforço de controle entrará na planta, mas ela tem limitações. Portanto, para garantir robustez, eu tenho que me preocupar com tudo isso e também com o esforço de controle. Nós temos que limitar o esforço de controle. Portanto, eu vou ter que agora encontrar a equação do esforço de controle e analisar. Bom, pessoal, como eu te falei, eu vou ter que limitar o esforço de controle.
Não adianta só garantir robustez, tem que me preocupar com o que entra na planta. Então nós vamos ter que analisar o esforço de controle. Vou calcular o esforço de controle, que é o de S. Olhando o diagrama de blocos, você pode escrever que o U de S é igual o erro vezes a função de transferência do controlador. Então é E de S vezes K de S. Esse esforço de controle, deve ser limitado. Tudo bem? O esforço é erro vezes K de S. Não é? Olha aqui. O esforço de controle é a saída do controlador. É E de S vezes K de S. Mas quem é E de S? Olhando o diagrama, mas E de S é igual, olhando o diagrama, E de S é igual a R de S menos o que sai desse somador. O que sai desse somador? Y mais N. Então eu posso escrever que E de S é igual a R de S menos Y de S menos N de S. Mas nós sabemos que o Y de S é exatamente isso. Mas, de novo, Y de S, escrever aqui embaixo, Y de S é igual a T de S vezes R de S mais S de S vezes D de S menos T de S vezes N de S. Está aqui. Y de S. Eu devo substituir aqui. Ok? Então eu substituo na equação do E de S o Y de S. Foi o que eu fiz aqui. Lembra que E de S é R de S menos o Y de S menos o N de S. R de S menos, isso tudo aqui é Y de S, menos o N de S. Muito bem. Vou fazer o seguinte, algumas simplificações matemáticas. O E de S é igual, vou colocar em evidência entre esses dois termos, o R de S. Aí fica 1 menos T de S. Repito aqui, menos S de S vezes D de S. E aqui eu coloco em evidência o menos N de S. E dentro do parênteses eu fico com 1 menos T de S. Lembram que S de S mais T de S é igual a 1? Portanto, S de S é igual a 1 menos T de S. Esse termo aqui, ó, nada mais é do que S de S. E esse daqui também é o S de S. Portanto, o E de S é igual a S de S vezes R de S menos S de S vezes D de S menos S de S vezes N de S. Como o U de S é K de S vezes E de S, eu posso escrever aqui, então, U de S, que é igual a K de S vezes o erro, é igual a K de S vezes S de S vezes R de S menos K de S
vezes S de S vezes D de S, menos K de S vezes S de S vezes N de S. Perfeito. Esta é a equação do esforço de controle. Eu vou encerrar aqui, mas vou deixar uma outra atividade para você. Substitua o S por J ômega, visto que o nosso sistema estará no domínio da frequência, então substitua o S por J ômega na equação do esforço de controle e analise o esforço de controle em baixas frequências e em altas frequências, considerando o Y de J ômega que nós analisamos anteriormente. Bom final de semana, até semana que vem. Até breve.